Advogado Rafael Luiz Costa. Vindo a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar com você sobre os mais diversos temas relacionados ao direito, à tecnologia e à segurança da informação. E você que está me ouvindo aí pela rádio Vibe Mundial, você pode também vir aqui para o meu Instagram, que é o @rafael.luizcosta, Luiz com Z, @rafael.luizcosta. Olha só, para você que ainda não conhece o programa Direito e Tecnologia, primeiro eu tenho que te avisar que nós estamos aqui no horário novo. Esse aqui não é nosso horário oficial, né? Esse horário das quintas-feiras às 17h30 é um horário provisório por conta do horário político, né, que está acontecendo. O nosso horário original é o horário das sextas-feiras às 7 horas da manhã. É um grande prazer estar aqui com você e saiba que estando nesse programa você aprende cada vez mais. Eu queria mandar um abraço aqui já desde logo para quem está me acompanhando pelo Instagram. Robson, um abração, Robson. Bia, um abraço. Isa, Fábio, para todos que estão acompanhando aqui, um grande abraço para vocês. Gente, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito interessante. Aliás, todos os nossos temas eles são interessantes, não é mesmo? Mas o de hoje ele é um desses assim bem legal para que você comece a pensar em algumas situações de como a tecnologia ela realmente ela mexeu aí com nossas vidas, né? Eu sempre digo que a sociedade hoje é uma sociedade digital. Nós somos aí uma sociedade 5.0 e a coisa só vai aumentando a partir do momento em que nós tenhamos aí também o 5G. Nós já estamos vendo o 5G aí em algumas cidades. O 5G ele vai fazer parte, vai ser um protagonista aí para o metaverso. E aí, gente, a tecnologia ela vai nos conectando e vai ali nos trazendo aí mais desafios para o direito. E por que que eu estou dizendo disso hoje? Porque hoje eu trouxe o tema herança digital. Exatamente. Olha, você aí, você tem muitos seguidores em sua rede social, você tem infoprodutos, você tem letras de músicas, algumas coisas aí gravadas, armazenadas no blockchain. Já imaginou como isso vai ficar? Com quem isso vai ficar? Para quem isso vai ficar? Seus infoprodutos que você aí monetiza, né? Você já imaginou como isso vai, para quem isso vai ficar? Como seus herdeiros poderão pensar nessa situação? Pois é, hoje eu trouxe o tema aí herança digital para você começar a pensar e entender o que o direito está fazendo para alcançar essas modificações da nossa sociedade, porque o direito ele busca regular tudo isso, né? E não poderia ser diferente. Mas hoje eu estou especificamente debruçado sobre o capítulo Direito das Sucessões, que traz aqui o Código Civil. Então, é, as novas tecnologias, elas estão muito, cada dia mais fazendo parte do nosso dia a dia. Um exemplo disso é, nesse momento eu estou aqui, além de estar aqui pela rádio Vibe Mundial, eu estou também pelo Instagram. Então, quem não quiser acompanhar pela rádio, acompanha por uma rede social. E, ao mesmo tempo, a rádio está transmitindo isso pelo seu canal do YouTube, né? Então, deixa eu ler aqui um trecho de um artigo do professor Flávio Tartucci, onde ele fala o seguinte:
As novas tecnologias, especialmente as incrementadas pelas redes sociais e interações digitais, trouxeram grandes repercussões para o direito, especialmente para o direito privado. E não podia ser diferente com o direito das sucessões. E aí traz aí a influência de um debate que é a herança digital. Mas antes eu quero trazer para você o conceito de herança. O que é herança? Então, herança é o espólio, né? Ou herança ou o espólio, melhor dizendo, de um patrimônio, ou seja, bens, direitos e obrigações. Tudo isso constitui uma herança que uma pessoa, o falecido ou o decujus, juridicamente conhecido, deixa aos seus herdeiros. Então, o espólio ou a herança responde por todo o patrimônio deixado por uma pessoa, pelo decujus, para os seus herdeiros legais. E aí, gente, o que você está acostumado a ver como herança? Bom, você normalmente vai ver aí imóveis, carro, aplicações financeiras, saldo em conta corrente, contas a receber, cheques e notas promissórias. Isso é o que comumente acontece. Mas com a revolução tecnológica, a coisa mudou, né? Então, em que momento é aberta essa sucessão, que é o que nós falamos no direito, que é o princípio da Saizine? Então, está aqui no artigo 1784 do Código Civil o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, no momento do falecimento, essa pessoa ela já começa aí a sua sucessão. A sucessão ela acontece desde logo, ok? E quanto aos seus ativos digitais, e-books, né, como eu disse aqui, é uma dificuldade tremenda para o direito hoje tratar desse assunto. Existem alguns civilistas já debruçados sobre esse assunto, até porque isso aqui é um ramo do direito privado, né? Então está muito conectado ao Código Civil. Então, quer dizer, o mero conhecimento da família em saber que essa pessoa tem esses bens digitais seria o suficiente para que ela pudesse acessar esses bens digitais? Pessoal, eu estou aqui falando de bens que monetizam também. Não estou falando apenas de fotos deixadas aí pelo decurso, pelo falecido. Eu estou dizendo de, por exemplo, criptomoedas em alguma carteira digital, alguma DeFi dessas fazendas descentralizadoras de criptomoedas. Então, em que momento essas pessoas vão conseguir acessar isso? No momento da abertura da Saizine, lá, aberta a sucessão, quando estivermos aí falando das transmissões de bens, isso vai entrar também como um bem do falecido, que tem que ser passado aos herdeiros? Essa é a grande discussão que o direito hoje ele enfrenta. E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui sempre o seguinte, que o direito e a tecnologia, eles andam de mãos dadas cada vez mais. Cada vez mais essas matérias se comunicam. E não é diferente aqui. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Estou falando aqui de herança digital. E para vocês terem uma ideia, já existem alguns projetos de lei prevendo aí mudanças no ordenamento jurídico para poder regulamentar essa herança digital. Então tem o projeto de lei de número 2664 de 2021, de autoria do deputado federal Carlos Henrique, que ele busca tratar a temática dizendo o seguinte: toda pessoa capaz pode dispor, por testamento ou por qualquer outro meio que fique expressa a manifestação de vontade sobre o tratamento de dados pessoais após a sua morte,
Olha só. Né? Então, veja, esse daqui já é um projeto de lei que está prevendo o que pode acontecer com essa pessoa. Gente, olha, a gente falou aqui em alguns programas anteriores sobre os imigrantes e os nativos digitais. E eu disse para vocês que o imigrante digital, ele não é só aquela pessoa que estava no anonimato, né, e nunca teve contato com a tecnologia e de repente ele passa a ter. Não, eu estou dizendo também de pessoas que antes eram muito conhecidas nas mídias convencionais e hoje estão muito famosas por conta das redes sociais. E também aqueles que cresceram muito aí nas mídias, né, nas mídias digitais. Então pega aí quantos artistas que você segue que ele não se fez nas mídias sociais, né? Nessas mídias digitais, como por exemplo YouTube, Instagram. Muita gente ficou conhecida através dessas redes. Então imagina o acervo de informação que não existe a respeito dessas pessoas, estando nessas mídias, nessas big techs, nesses servidores. Será que isso não é interessante aos seus sucessores? Será que essas pessoas estão pensando, poxa, lógico que ninguém quer ficar pensando, né? Pô, quando eu falecer, mas, né, é uma coisa certa. A gente não sabe quando, lógico. Mas enfim, então imagine só, né, essas pessoas se fizeram lá. Esse canal vale quanto? Um canal que tem não sei quantos milhões de seguidores, né, de inscritos. Um canal que as marcas pagam para que essa pessoa divulgue algo. Esse acervo, como fica? Como fica a memória do falecido, né? E aí, além desse projeto de lei, existe outro, são dois. E o segundo, que é o projeto 1144, também de 2021, da deputada federal Renata Abreu, ela já pretende aqui alterar alguns pontos do Código Civil e do Marco Civil da Internet. Então, gente, para quem não conhece, vou falar resumidamente aqui, o Marco Civil da Internet, ele praticamente regulamenta aí o uso de dados pessoais e logs de tratamento de dados que os provedores se utilizam. O Marco Civil, ele entrou também para regulamentar isso, ele não faz só isso, óbvio. Mas esse projeto de lei, ele prevê alterações nesses dois diplomas, que os dois são interessantíssimos. Agora, vamos imaginar, vamos pegar aqui, será que o Decujos, o falecido, ele pensou nisso? Ele pensou em deixar alguma coisa? Será que o silêncio do falecido, ele não falou nada em seu testamento sobre herança digital? Isso poderia ser discutido pelos seus herdeiros? Olha só, o Código Civil, ele admite que o testamento tenha um conteúdo extra patrimonial. Então, o caso que o falecido não tenha se manifestado pela sua herança digital pode influenciar em algo, ele pode ser prejudicado, melhor, seus herdeiros. Gente, esses dias eu estava vendo alguns casos de algumas pessoas que estão se preparando para deixar um acervo digital em sua partida. Na verdade, é como se eles estivessem se preparando para o momento de sua partida, deixar lá informações, mensagens para os seus herdeiros, para quem está chegando, para que essa pessoa saiba quem foi aquela pessoa. E aí, eu não vou solicitar essas big techs que deletem esse perfil? Eu vou permitir que esse perfil continue, eu como herdeiro? Tudo isso é herança digital. Tudo isso é herança digital. Então, eu vou aqui também trazer uma nuance aqui de um artigo do próprio professor Flávio Tartucci, onde ele fala:
a sucessão legítima acaba por presumir a vontade do falecido, estabelecendo a ordem de vocação hereditária em prol do fundamento principal dos direitos das sucessões, qual seja a continuidade da pessoa. O que ele quer dizer aqui? Que no silêncio do falecido, né, que ele não deixou nada em seu testamento, presume-se a vontade dele. Qual que era a vontade dele nessa interpretação? A continuidade da pessoa. Que não é porque ele não está aqui materialmente, se manifestando fisicamente, que o digital também precisa ir. Isso é uma herança digital. E aí, no mesmo sentido, né, a Giselda Maria Fernandes, ela diz o seguinte, que entre os bens ou itens que compõem o acervo digital, há os de valoração econômica, que eu já falei para vocês, e estes podem integrar a herança do falecido, ou mesmo ser objeto de disposições de última vontade. Então, pessoal, o que nós estamos aqui debatendo é que é sim possível que haja aí a solicitação de acesso a esses dados. Só que não dá para eu afirmar para vocês aqui que é algo já pacificado, que o ordenamento jurídico ele já entendeu isso e que está pacificado, que vai ser desse modo. Não, existem projetos de lei, mas é inevitável. É inevitável a herança digital. A herança digital ela já está sendo feita a cada vídeo que você grava, a cada infoproduto que você deixa, a cada contrato que você grava no blockchain, ele já está ali mantendo-se uma herança digital. Ok? Então, o direito e a tecnologia, eles precisam estar sempre conectados, porque são correlatos, não adianta. É por isso que a gente se propõe a fazer esse programa aqui. Eu sei que o programa hoje ele está um pouco diferente do que a gente traz aqui. Inclusive, boa tarde, Fabiano. Fabiano, mesmo tendo mudado o horário do programa, o Fabiano continua dando cano, né, Doni? Então, gente, entendam mais do tema herança digital. Eu vou deixar alguns links aqui para que vocês entendam e vou deixar uma recomendação de um documentário que está na Netflix que, salvo engano, o nome é Sobre o Futuro, tá? Sobre o futuro. E tem um episódio que fala um pouquinho sobre herança digital, tá bom? Tem algumas viagens lá, mas no resto é bem, assim, dá pra entender legal. Agora eu quero fazer uma provocação aqui com você. Você que está me ouvindo aqui pela rádio Vibe Mundial, ou você que está me acompanhando aqui pelo Instagram, eu quero fazer uma provocação para você. Você se sente perdido nessa sociedade digital? Você acha que tá demais assim? Você não está entendendo o que está acontecendo? Deixa eu fazer um convite para você. Eu preparei um curso onde eu te ensino a proteger os seus dados pessoais e automaticamente te inserir nessa sociedade digital de maneira fácil e não técnica. O que você apresenta lá, Rafael? Bom, lá eu te mostro o surgimento da internet, como a internet surgiu, o que são os imigrantes e os nativos digitais, como criptografar seus dados, como proteger seus dados, cuidados com o uso de cookies. Você já deve ter observado que tudo que você vai fazer, aparece lá a tarjeta, estamos utilizando cookies, né? O que são cookies? Então, gente, é um curso super prático, tá lá gravado. Se você tiver interesse, me chama aqui no meu Instagram, no meu direct aqui, eu vou falar com você, vou te mandar o link do curso. E quem vier aqui pela Rádio Vibe Mundial, eu vou aplicar um desconto de 40% do curso, ok? Diga que você me ouviu pela Rádio Vibe Mundial e eu vou te dar um desconto de 40% para você aprender e se tornar um imigrante digital. E não ser aí mais um estranho
né, com a tecnologia. A tecnologia, ela é muito interessante. Ela traz aí uma série de ferramentas, mas ela também oferece os seus riscos. Então, no curso também, eu mostro o que é a anatomia de um ataque cibernético, para você ter uma noção de como a coisa acontece e aprender a se proteger. Eu vejo as pessoas falando que você tem que aprender a investir, e tem mesmo. Tem que aprender a investir, tem que aprender a educação financeira. Só que tudo isso, gente, está conectado ao digital. Tudo isso passa pelo digital. Então, por que não aprender a lidar com o digital também? Aprender a proteger seus próprios dados. Dar mais valor ao dado que você tem. Tá? Então, não fique de fora. Me chame aqui no direct, no Rafael.Luiz Costa, Luiz com Z, Rafael.Luiz Costa. Fala comigo que eu vou aí te dar toda a orientação que você precisa, tá bom? E aí, gostou do programa Direito e Tecnologia? É assim, toda quinta-feira nós estaremos aqui, pelo menos enquanto o horário político estiver aí em vigor, toda quinta-feira às 17h30. E nós trazemos aí temas dos mais variados. Fique conectado, fique conosco, porque você só tem a aprender, tá bom? Esse foi o programa Direito e Tecnologia. Um grande abraço para você, tá? Tchau, fique com Deus.